Bem-vinda de novo. Pois é, agora, depois da pergunta, é uma honra estar aqui. Agradeço demais o convite, o evento, energia ótima. Obrigada. O microfone é seu, querida. É meu? Ok. Então, uma descrição, né? Eu tenho pele branca, cabelo escuro, cortado assimetricamente e uso óculos, estou com uma blusa amarela, mas atrás de mim tem 2 cartazes maravilhosos em impressão tipográfica de um artista, tipógrafo que viveu aqui no Pacific Northwest, né? Estou na área de Seattle, é o Chris Stern, e esses são cartazes dele, que são, assim, ele é pouco conhecido, é um trabalho incrível que ele tem. Bom, posso pular, então? Coloca a sua apresentação para compartilhar. Tá, vou botar aqui, então. Share screen. Ok. Tá aqui. Opa. Olha ela aí. Perfeito. Vou botar... Tá aparecendo? Tá. Tá ótimo. Vamos ver se dessa vez ela... Foi. Tem um aviso na tela, dismiss e vai embora. Dismiss, sim. Bora. Tá ótimo. Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. E vamos que vamos. Então, já me apresentei, sou a Ana Sofia, né? Agradeço vocês muito por essa participação. Eu fiquei fascinada, maravilhada pela apresentação da Raquel, né? Muito feliz de ver esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo, e eu fico feliz de estar na sequência falando também de impressão tipográfica sobre um outro ângulo, o ângulo também do type design, né? E das novas possibilidades de design de fontes digitais para essa impressão tipográfica, né? Então, hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o processo de design da Vine, minha primeira fonte, e como isso está ligado à impressão tipográfica. Primeiro, me apresentar um pouquinho, meu background. Eu sou russa brasileira, minha mãe é russa, meu pai é brasileiro, nasci na Rússia, mas eu vivi a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro. Desde 2012, eu moro em Seattle, Washington, com a minha família, que eu mudei para cá por causa do trabalho do meu marido, e com meu filho, que na época tinha 3 anos, agora está com 11. Com formação, me formei na ESG, em 97, eu fiz mestrado na PUC em 2005. 2017, eu resolvi fazer um curso de intensivo de type design em Reading, que eles têm aqueles cursos no verão, né? E eu construí minha experiência tipográfica através do design de livros, na verdade. Eu trabalhei muitos anos no Rio fazendo capas, miolos, trabalhei em editora e com muitas editoras. Fundei, junto com a Cristiane Mello, o Estúdio Versalete. A gente se especializava em design de livros e mercado editorial de livros no Brasil. E aí eu dei muitos anos aulas também de tipografia em cursos de design. Esse é um pouquinho do meu background, né? Aí vocês estão vendo uma oficina tipográfica da School of Visual Concepts, aqui em Seattle, e uma foto minha debaixo da Space Needle, um pouco depois que eu me mudei para cá, né? Nos primeiros anos, enquanto eu esperava o processo do meu green card aqui, tive a oportunidade de fazer uma série de cursos. Eu resolvi fazer uma série de cursos para meio que decidir o que eu ia fazer da minha carreira nesse novo lugar bem diferente, né, do Rio. E aí foi que eu descobri a School of Visual Concepts,
que oferece muitos cursos livres e até cursos assim, extensivos em UX, UI, de design, tudo em torno do design. E eles tinham essa oficina tipográfica com 3 Vandercooks, impressoras planas, 2 CMPs, e uma coleção fantástica também de tipos de metal e de madeira. E eles são muito, eu diria assim, a comunidade é muito unida, se ajuda muito, e é um pouco disso que eu até via da Raquel falar, esse espírito de colaboração é muito grande, né? E de responsabilidade com a preservação, mas a preservação viva, né? Quer dizer, está sempre também usando e cuidando do equipamento, e produzindo e criando, né? Então, infelizmente, quando veio a pandemia, eles tiveram que desocupar esse prédio, né? Que eles tiveram que parar de dar aulas lá, e essa oficina maravilhosa foi desmontada. Mas, como eu disse, a comunidade em torno do Letterpress aqui é muito unida e colaborativa, e todo mundo veio para procurar abrigar e preservar essas máquinas. Então, hoje em dia, essas máquinas estão em oficinas privadas, aguardando quando aparecer a oportunidade de se ter um novo espaço para voltar a ter essa oficina unificada. E a Jenny Wilson, que era coordenadora do curso de Letterpress, ela formou, junto com outras pessoas, uma entidade nova chamada Partners in Print, que eles fizeram um site e oferecem palestras gratuitas e cursos de Letterpress, né? Aqui também. As imagens que vocês estão vendo estão só ilustrando assim, um pouco do que eu fiz, né, de trabalhos lá, alguns, né, trabalhos na oficina da School of Visual Concepts ali. Então, ao mesmo tempo que eu me interessava em aprender, eu estava descobrindo a impressão tipográfica, né, aprofundando o meu conhecimento em tipografia agora pelo lado do Letterpress, da impressão tipográfica, eu me interessava muito, agora que eu estava né, aqui com outras oportunidades, em aprender type design, que é algo que eu nunca tive oportunidade quando eu estava no Brasil. Então, eu comecei a frequentar conferências, fui a TypeCon, fui a ATP, em São Paulo, esse pôster que vocês estão vendo. Comecei a fazer cursos e comecei, então, a pensar assim, qual seria a primeira fonte que eu gostaria de desenvolver, né? Qual seria o problema. Eu penso muito assim, como designer, qual o problema, né, que eu quero resolver, que eu quero, né, o desafio, né? E foi aí que eu notei um certo problema recorrente, que, na minha visão, estava recebendo pouca atenção por parte dos type designers. Então, eu percebi que, apesar de haverem muitas fontes no mercado inspiradas na chamada estética da impressão tipográfica, como fontes assim, imitando tipos de madeira, com cara de século XIX, e também fontes inspiradas em modelos, né, serifados romanos, projetados originalmente, né, para serem reproduzidos em prensas tipográficas, essas revivals que a gente fala, né? Eu não via muitos designs mais assim modernos, né, contemporâneos, focados na impressão tipográfica contemporânea e as suas demandas estéticas e funcionais. Isso me intrigou. Aqui eu estou mostrando de um lado... Sofia, desculpa, deixa eu te interromper rapidinho. Os teus slides eles estão dando um probleminha.
Se você quiser, eu posso... Ele está aparecendo... Agora, às vezes ele aparece pixelado, às vezes não. Se você quiser, eu posso projetar daqui e você me diz próximo slide. Pode ser? Pode ser. Deixa eu tentar, então. Eu acho que pode ser só para não prejudicar a tua apresentação. Sem problema. Obrigada, Henrique. Vai ficar com a aba em cima, mas a gente arruma depois na pós. Sem problema. Eu vou avisando. Obrigadão. Estou aqui. Então, eu estou procurando também descrever um pouco, né, os slides, como vocês pediram à medida que eu vou avançando. Então, aqui, no caso, vocês estão vendo 2 R's vermelhos, à esquerda é o R da minha fonte, Vine, e à direita é o que eu estou descrevendo como esses modelos clássicos, mais humanistas ou inspirados, né, num modelos, né, que eram usados para impressão tipográfica no passado, né? Então, quando eu comecei, eu estou explicando isso porque quando eu trouxe essa ideia e comecei a discutir com as pessoas, eu estou com essa ideia de fazer uma fonte assim, contemporânea, mas que funcione bem para letterpress, que seja projetada para letterpress. Muitas pessoas, às vezes, não entendiam muito bem, isso aí é uma fonte imitando letterpress, é uma fonte humanista, estilo, né? Eu falei, não, eu quero fazer um design mais contemporâneo, mas que funcione. Então, eu levei um certo tempo, assim, conseguindo formular, articular isso, por isso que hoje em dia, eu clarifico, né? Então, desculpa, pode passar para o próximo. Eu tenho que lembrar, isso. Então, vamos lá. Então, para explicar melhor assim, o que eu quero dizer com impressão tipográfica contemporânea, eu tenho que falar da tecnologia do fotopolímero, que, como processo de impressão, é conhecido como flexografia. E era muito usado, acho que ainda de certa forma, em embalagens, sacos plásticos, porque é um processo barato e rápido. E o princípio é produzir uma placa plástica de alto relevo, como vocês estão vendo aí, alguns exemplos, a partir de um polímero fotossensível. Aqui, nos Estados Unidos, a Boxcar Press se especializou em adaptar essa tecnologia para impressão tipográfica. Isso aconteceu no final dos anos 90. Isso, assim, revolucionou, assim, simplificou demais, né, o processo para muita gente que estava começando até na impressão tipográfica. Porque isso abriu a possibilidade de conseguir se imprimir, mesmo você não tendo os tipos de metal ou de madeira, né? E também isso se simplificou no seguinte sentido que agora você poderia facilmente usar as fontes, né, digitais que você quisesse, gerar um PDF, né, fazer o design no Illustrator, no InDesign, gerar um PDF, enviar para a Boxcar, eles produzem esse fotopolímero, autoadesivo, e enviam para você, né? E você pode usar nas máquinas, né, de letterpress. Né? Você tem uma base que eles vendem, estou ilustrando aí. E essa tecnologia também gerou uma transformação de uso e estética, porque também atraiu esse novo grupo demográfico de artistas e pessoas fascinadas por esse efeito tátil de baixo relevo desses papéis mais macios e espessos também. Pode passar, Henrique, para o próximo. Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos, né, do que eu estou dizendo dessa mudança de uso, né, do letterpress contemporâneo, muitas vezes impresso, né, por fotopolímero. E vocês veem que é uma utilização mais artística, também sofisticada.
acontece que esse efeito, né, da impressão mais profunda, de baixo relevo, né, mais forte, não é muito bem visto, né, por impressores tradicionais, né, que usam tipos em metal e madeira. Por quê? Porque essa pressão excessiva ela acaba danificando os tipos de metal, né, e de madeira com o tempo. Então, o máximo da qualidade seria kiss impression, que é a impressão quase sem relevo, bem de leve. E também em impressões como livros, onde o letterpress era muito usado no passado, você não quer ter essa impressão forte dos dois lados, que aparece do outro lado do papel, porque se você está imprimindo dos dois lados do papel, né, você não quer essa impressão mais profunda. Mas, com a impressão só de um lado, para cartões, cartazes, e se usando o fotopolímero, que você não tem essa preocupação de danificar os tipos, né, de metal, isso mudou, não tem, né, e essa estética, né, ela é mais apreciada e nesse contexto também. Mas aí vamos ver qual então são as implicações disso na tipografia que me chamaram a atenção. Pode passar, Henrique. Passei, estou aqui contigo. Então, deixa eu ver. Tá ótimo. Aqui está um exemplo de como o design digital é reproduzido em impressão tipográfica, né? À esquerda, vocês estão vendo um arquivo digital, né? Como era, né, no meu InDesign aqui. E à direita é ele impresso em papel algodão macio de alta qualidade, impressão tipográfica. A fonte aqui que eu estou usando é a Arepo Itálico, projetada, que é uma display projetada pelo Sumner Stone. Ela é projetada para corpos maiores, né? E vocês podem ver no arquivo digital o nível de contraste, né, que ela tem, né, que faz dela uma display. Né? Você tem a Arepo inline também aqui. E o que eu quero destacar aqui é como ela se traduz, né, quando você imprime. Eu espacejei e ajustei essa fonte justamente para impressão tipográfica. E quando ela imprimiu quase como uma fonte mesmo de texto. O contraste diminuiu, né? Se adicionou ela ficou mais suave, né, no seu acabamento. E o que eu quero destacar aqui também é como as formas das letras originais podem ser afetadas, especialmente em tamanhos pequenos, dependendo de como do tipo de processo de reprodução, né? Então, foi observando esses efeitos na tipografia que eu me interessei em desenvolver uma família tipográfica que os usuários pudessem usar em um espectro variado de formas de reprodução, tanto digitalmente, na tela, como, né, impressões planas e na impressão em letterpress, né? Então, eu pensei... Ana Sofia, eu não queria, desculpa te atrapalhar, mas queria que você atentasse para o tempo. Faltam mais ou menos uns 5 minutos e 19 slides. Um pouquinho, tá bom. Me desculpa, viu? Quando você mudar o slide aí, eu vou ver a sua mudança e eu mudo também. Não precisa nem me falar, tá bom. Eu estou olhando. Então tá bom. Então, vou passar aqui. Passa. Então, aqui eu queria falar um pouquinho da inspiração da Vine, né, da onde veio a inspiração. Eu pensei assim como minha primeira fonte. Eu e meu marido gostamos muito de vinho, e eu pensei como uma origem olhar para a vinha, né, da uva. E aí, observando, né, assim, também essa gavinha da uva, que eu
me inspirou a começar a fazer primeiros rascunhos dessa forma orgânica. Eu acho que também a produção do vinho, a história do vinho tem muito a ver com esse lado artesanal também do letterpress. Então, aí são alguns slides. Aqui, então, entrando logo na Vine, né? Do ponto de vista assim, do estilo tipográfico, eu resolvi desenvolver uma sem serifa contemporânea, assim, mais simpática e funcional, que fosse expressiva, mas também bem legível em tamanhos pequenos, como legendas e colofones. Então, além disso, meu objetivo primeiro era fazer um design inicial de uma máquina que tivesse já uma anatomia que eu pudesse depois expandir para ser usada nesse espectro, como eu disse, de reproduções, né, tanto da tela quanto da impressão tipográfica. Não? Então, esse aqui é mais ou menos o que eu tenho de caracteres, e aqui também tem um estudo de pesos que eu estava fazendo. Aqui eu vou passando um pouco mais rapidinho. São algumas aplicações e possíveis usos da Vine. Né? Como vocês podem ver, ela pode funcionar por uma variedade de aplicações, branding, títulos, mas também para textos e corpos bem pequenos, que ela é bem legível. Aqui tem um cartaz em letterpress, um cartão em letterpress e duas simulações de logo. E aí eu queria passar rapidinho pelas características principais da Vine, que são determinantes para ela ter essa resiliência, essa legibilidade e funcionar bem também para impressão tipográfica. Né? Então, a primeira aqui que eu vou destacar é a grande altura X, para dar mais espaços a essas áreas negativas e ter mais legibilidade em tamanhos menores. Depois, essas proporções semicondensadas, para compensar essa grande altura X e manter assim, a economia de espaço, mas também uma certa elegância. Os traços modulados, né, as hastes moduladas com um leve ondulado orgânico, elas conferem uma naturalidade e movimento caligráfico sutil que se harmonizam com esses tipos de papéis, com fibras naturais e texturas mais palpáveis, muito usados na impressão tipográfica. E essa característica também tem essa funcionalidade, tem um lado funcional, que ela acomoda melhor também esse ink spread, né, da tinta, né, a distribuição da tinta, né, na impressão letterpress. Então, também tem essa funcionalidade. Então, tem também os terminais simples, arredondados e pontudos, são projetados para se harmonizar com a proposta de um design que remete mais a esse movimento orgânico da vinha. Né? Funcionalmente, ele cria uma ilusão das hastes verticais, especialmente as ascendentes, né, e as descendentes, serem mais alongadas, que, mais uma vez, compensam a altura X grande. Né? E a ausência de serifas, que colabora com essa simplicidade, né, da forma orgânica. No lugar das serifas, eu usei essas pontas, desenvolver essas pontas, que ajudam a dar um pé, firmar assim, a fonte, criar essa linha de base, né, reforçar a linha de base, que melhora também a sua legibilidade. E aqui tem as aberturas grandes, novamente, para acomodar o ink spread. As conexões bem claras, bem simples, também para conservar a forma em corpos pequenos e na impressão, e né, também acomodar esses aspectos do ink spread. Então, aqui, rapidinho, quero passar por meu processo de testes, porque para aperfeiçoar o design, eu venho fazendo uma série de testes em letterpress mesmo. Né? Felizmente, assim, eu em 2018... desculpa, não era para passar, não. Em 2018, eu conheci a designer Rebecca Miller,
que tem um estúdio de impressão tipográfica em Laconia, uma cidade 1 hora daqui. E ela tem essa Vandercook maravilhosa. E desde então a gente formou uma parceria assim, criativa que eu uso muito o estúdio dela para fazer esses testes da Vine e outros projetos tipográficos. Então, eu estou aqui. Então, eu vou apresentar assim, 3 rounds de testes que eu fiz ao longo de anos para ir aperfeiçoando e trabalhando na Vine. Então, próximo, esse aqui é o primeiro round de testes. Nesse período, eu estava tendo como mentor o Sumner Stone, né, que é um type designer conhecido, que ele ficou... ele gostou muito do design da Vine e assim, se ofereceu para me ajudar a fazer essa mentoria, e ele sugeriu de eu fazer testes assim, que fossem simulações de designs, né, reais, né? E aí eu fiz no início, inclusive eu fazia essas indentações, como está mostrando aqui no F. E esse teste, por exemplo, foi bom para mostrar que isso era um pouco excessivo, que não havia realmente uma vantagem grande em fazer esse efeito. E também me deu me deu uma experiência, né, de ver como é que ela funcionava. Esse aqui foi um teste mais técnico, né, que eu estava testando tamanho, diferentes tamanhos, pesos, papéis e tintas. Eu fiz um número limitado de caracteres também num eixo de variação de peso. E aí eu cheguei a algumas conclusões, né, que não teve muita diferença em relação às tintas. E que eu precisava aumentar um pouco mais meu espacejamento, meu tracking. E, passando para o próximo, esse é o teste mais recente, que eu levei, inclusive, para uma conferência em Portugal, que aconteceu no ano passado, que é sobre Post-Digital Letterpress Printing. E aí eu resolvi produzir... Eu fiz uma apresentação lá, submeti um artigo, fiz uma apresentação, e eu resolvi também produzir esse cartaz, formato A4, ilustrando o ponto da minha pesquisa e da Vine, né, do propósito da Vine. Eu imprimi esse cartaz em dois processos, metade em letterpress, com fotopolímero, vocês estão vendo aí o fotopolímero, metade em digital. Mas os mesmos elementos, vou passar aqui para o próximo, eles... tudo que está em letterpress também está em digital, no mesmo tamanho, mas um texto diferente. Então, aqui eu aumentei um pouco para vocês terem uma visão do teste. Eu imprimi, né, em 2 cores também, comparando. Sofia, mais 2 minutos. Tá bom, eu tenho realmente acho que mais 2, 3 slides. Então, aqui estou mostrando assim, o que foi impresso em digital e letterpress. E aqui é praticamente meu penúltimo slide, que mostra mais em detalhe essa diferença do digital e do letterpress, né? Fechando, então, aqui. Então, à direita, né, vocês estão vendo, aumentado, em digital. Opa, peraí. Esse aqui é o letterpress, aqui o digital. É muito interessante perceber no vermelho, inclusive, como você vê a retícula, né, do digital. E observar também que o ink spread, ele não ocorre de forma... ele é irregular também. A gente pode conversar sobre isso depois. Então, esse é meu fechamento, né? Em que pé que eu estou agora, né? Eu agora ainda estou na parte de produção, né? Eu ainda não apresentei para nenhuma Foundry, distribuidora de fontes. Eu, na verdade, quero fazer isso, quero entrar mais em contato para me ajudar com essa parte final de produção e expansão da Vine.
E é isso, essa é a foto da Vine, quando eu fui a Chicago e levei esse impresso para distribuir depois na conferência na Waze Booth de Hamilton. Obrigado, gente. Desculpa ter estourado o tempo, tentei ir rapidinho. Imagina. Obrigado demais por ter apresentado a Vine para a gente. Tá com um eco sua voz, Nardi. Tá tempo de uma pergunta rápida? Chat, é agora ou nunca? Muito bacana. Isso é elogio, não é pergunta? Ok, é isso? Posso chamar? Posso chamar? Tá cheio de elogio. Olha, não tem pergunta. Elogio. Acho que essa palestra foi muito completa. Porque não tem pergunta, só tem elogio. Parabéns. Ficou lindo. Poxa, obrigado, gente. Obrigado. Mas, enfim, diga. A gente conversa, então, depois, por favor. Estou aberta, entrem em contato. Eu vou adorar conversar com vocês. Né? Obrigado pelo apoio.